Esse é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, São Simão, Santa Rosa do Viterbo e Serrana. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Hoje iremos falar do dano moral nas relações de trabalho e o entrevistado será o Dr. Alencar da Silva Campos. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. A primeira pergunta que nos vem é: a partir de quando a Justiça do Trabalho passou a ter competência para apreciar o dano moral? Antes da emenda constitucional que alterou o artigo 114 da Constituição Federal, a competência para julgar ações de reparação de dano, mesmo decorrentes da relação de emprego, era exclusivamente da Justiça Comum. Com a alteração do artigo e a abrangência da competência da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho passou, consequentemente, a deter a competência para julgar todas essas matérias, sejam ações indenizatórias em razão de acidente de trabalho, indenizatórias em razão de um simples ato que possa causar constrangimento, dano moral, e também dos assuntos relacionados ao assédio moral no ambiente de trabalho. Chegou a ter um período em que foi divergente qual justiça era competente entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho? Ou foi uma transição assim, de imediato? Não é mais essa e aquela? Antes da abrangência, antes da alteração da Constituição, havia uma certa divergência. Com a alteração, isso pacificou, aí se transformou em lei, né? A Constituição Federal passou a dizer que a competência era da Justiça do Trabalho, passou a ser da Justiça do Trabalho, então não se teve mais nenhuma divergência a partir de então. E aí, se entrassem na Justiça Comum para pedir essa reparação, o juiz da Justiça Comum remetia, se declarava incompetente em razão da matéria e remete os autos, né? Hoje não mais, porque praticamente não temos mais esse tipo de ação distribuída na Justiça Comum. Mas no início chegou sim a ter bastante, né, dessas ações, principalmente as relacionadas a acidente de trabalho, mas o juiz da Justiça Comum, de ofício, remetia os autos à Justiça do Trabalho para ser processado e julgado pela especializada. Certo. E o que é o dano moral nas relações trabalhistas? Na verdade, o dano moral ele pode ser causado por diversos aspectos. Um simples fato pode vir a gerar um dano moral. Exemplo, uma pessoa que é acusada pelo empregador de ter furtado algum pertence da empresa. Esse é um ato único, um ato isolado, mas que pode abalar a moral desse indivíduo e pode ser, esse empregador pode vir a ser passível de uma reparação. Além disso, nós temos também o que chamamos de assédio moral. O assédio ele tem uma definição um pouco diferente. Ele não é um simples ato que cause um abalo. O assédio ele é decorrente de uma sequência de atos. Então, assediar, né, perseguir alguém. E o assédio moral é perseguir de forma reiterada. Então, são aquelas ações que o empregador ou um gerente ou mesmo um subordinado passe a exercer contra o seu superior, de fazer de tomar reiterados atos de perseguição que consiga colocar essa pessoa que está sendo assediada em situação constrangedora. Então, esse é a definição de assédio moral. Esses são os atos, né, que podem gerar o assédio moral. Na Justiça do Trabalho, como provar o dano moral? O dano moral, ele é decorrente de algumas situações, né, como a gente conversou, de algumas situações que coloquem a pessoa em uma situação vexatória. Então, provada a existência do fato que colocou essa pessoa em situação vexatória, a consequência é que provado está o dano. Então, a prova, primeiro, ela incumbe a quem alega. Então, se o empregado vem a juízo informar que sofreu um ato de assédio moral ou mesmo de dano moral, incumbe a ele provar. De que forma? A forma mais comum que a gente vê é através de testemunhas. Testemunhas que tenham presenciado esses atos de perseguição ou esse ato de acusação inverídica contra essa pessoa. Então, incumbe ao empregado provar. De que forma? A primeira dela, e a mais comum, testemunhas. Há também uma outra forma, que é a pessoa ir colhendo documentos, colhendo informações durante a vigência do contrato de trabalho, para que isso possa ser também utilizado como prova. Notificar o sindicato da sua categoria de que naquela empresa há essa prática, né?
também vai servir para embasar o pedido de dano moral. Como você bem explicou, Alencar, de uma maneira geral, a prova maior é testemunhal. Sim. Por conta dessa prova de um dano moral eventualmente sofrido, porque isso como abalo psicológico envolve o emocional da pessoa, não corre o risco de uma banalização desse pedido? Esse é um receio muito grande que nós advogados e o judiciário também vem tendo. Há sim, hoje, na minha interpretação, um excesso de pedidos nesse sentido. Muitos deles, inclusive, as pessoas, né, os profissionais na hora do manuseio do direito se confundem. Um simples ato que poderia até em tese configurar o dano moral, a pessoa relata como se fosse assédio moral. E há uma distinção bem grande entre as duas. Mas há um elevado número hoje de pedidos de danos morais, sim, na Justiça do Trabalho. O que eu tenho visto também é que o judiciário, de uma forma até agora aí, bem interessante, tem segurado, vamos assim dizer, né? Tem pautado aí essa banalização, não tem deixado acontecer a banalização. Tem havido, sim, nos pedidos, mas nas condenações até agora, mesmo a Justiça do Trabalho sendo protecionista, tendo sido criada com esse intuito, né, um dos principais objetivos é a proteção do hipossuficiente, mesmo com essa vertente, nas decisões eu ainda vejo bastante equilíbrio. Ah, que bom. Porque aí, de repente, um mero aborrecimento, ele não gera um dano moral. Exatamente. O mero aborrecimento, questões cotidianas do seu dia a dia, o empregado ter chamado a sua atenção por não ter cumprido uma tarefa da forma que devia, isso são fatos corriqueiros do nosso dia a dia. Não vai gerar, pode gerar sim um aborrecimento. Poxa vida, eu não poderia ter sido chamado a atenção na frente de um colega. Me causou um aborrecimento, mas não suficiente para causar aquilo que a gente chama de a dor da alma, né? que vai gerar o dever de indenizar. Alencar, esse excesso do pedido de dano moral, às vezes banalizando até mesmo a situação, você tem visto na Justiça do Trabalho essa improcedência e até mesmo uma eventual condenação por litigância de má-fé na Justiça do Trabalho? Olha, a improcedência, sim. Como eu te disse, o judiciário vem de forma equânime, não deixando que o Instituto se banalize. A condenação por litigância de má-fé, eu ainda não vi. É possível, né, ao se fazer a defesa, o advogado da parte que está sendo acusada pode, inclusive, fazer esse pedido quando o fundamento é absurdo, mas, na prática, eu ainda não vi. Certo. E como quantificar o dano moral? O juiz vai levar em consideração alguns aspectos. O primeiro dele é o quão grave é esse dano, o impacto que isso trouxe ao assediado ou à vítima do dano. O outro aspecto é a capacidade financeira do agressor, porque o dano moral ele não pode servir de enriquecimento sem causa para quem é ofendido, mas ele também não pode ser num valor irrisório que não vá educar o agressor. Ele tem também que servir de balizador educativo, vamos assim dizer. Ou seja, eu tenho que aplicar um valor naquela empresa que ela sinta no teu caixa, no teu bolso, vamos assim dizer, o impacto dessa condenação para que ela cesse esses atos, para que ela tome medidas na sua gestão para que isso não mais ocorra. Então, são esses os fatores que o juiz vai analisar para quantificar o valor da indenização. Então, são pontuais, ele vai avaliar a condição da empresa, então, de repente, uma pessoa sofre, o nível do dano de uma pessoa para outra pode ser o mesmo, mas se a empresa tem uma capacidade econômica diferente, os valores podem também ser diferentes em razão de um dos objetivos da condenação ser também educativo. Na Justiça do Trabalho, eu já tenho visto pedidos assim de valores elevadíssimos, independente da condição econômica da empresa. Isso repararia o dano? Como que fundamenta? Como que leva isso na hora de quantificar o dano em si? Bem, o juiz vai analisar, sim, a condição financeira da empresa, os pedidos altíssimos. Quase todos os pedidos, quando se tem a alegação de dano moral, são valores exorbitantes nos pedidos, mas a Justiça do Trabalho tem sido comedida, ela tem analisado muito bem, o Judiciário Trabalhista tem analisado muito bem, tem sopesado muito bem as condições econômicas do
agredido e do agressor, e tem balizado os valores aí em patamares aceitáveis, vamos assim dizer. Não tenho visto indenizações milionárias, a não ser, lógico, e aí não é nem indenização milionária, é indenização justa, no caso de morte de um empregado em razão de acidente de trabalho, perda de membros, que gere a incapacidade, né, que vai gerar também um dano moral. Aí, nesses casos específicos, as condenações têm sido num valor um pouco mais elevado, mas também dentro de patamar razoáveis e plenamente aceitáveis. Então, assim, quando gera uma coisa mais objetiva, como um acidente, uma morte, é que o dano é um pouquinho, o valor do dano é um pouquinho elevado. É mais elevado porque o dano suportado, né, é lógico que no caso de morte, quem suportou o dano foram os familiares, que hoje já está pacificado também que a mãe ou a esposa do empregado que vier a falecer em razão do acidente de trabalho pode entrar na Justiça do Trabalho para pleitear a indenização por danos morais, que a gente chama de dano ricochete, né, ou dano reflexo. E nesses casos, óbvio, o dano causado àquela pessoa que suportou essa perda é considerável, é um impacto muito forte na vida dela. Então, nesses casos, por óbvio, os valores das indenizações são valores um pouco mais altos. No caso do dano em ricochete, com o falecimento de uma pessoa que ela sustentava, vamos dizer que 2 filhos de casamentos diferentes, na Justiça do Trabalho, nesse caso específico, cabem 2 ações separadas, se a mãe sofreu ou não é concentrado num único ato? Não, nós temos visto na prática aquelas várias pessoas, né, a mãe, filhos, às vezes até irmão, esposa, entrarem, às vezes em uma ação conjunta, mas cada um pleiteando a sua reparação, como também já vi na prática ações individuais para pleitear essa mesma indenização. Então cabe ação individual, por pessoa que se sente lesada no caso por aquele dano. Nós vamos para um breve intervalo e retornaremos já. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Neste bloco, continuaremos conversando com o Dr. Alencar e vamos dar uma pincelada maior nas questões do assédio moral. O que é o assédio nas relações de trabalho? O assédio, a definição de assédio pelo próprio Aurélio é perseguir de forma reiterada e por um período prolongado. E tentar colocar em pressão, em acuo o assediado. Quando esse assédio, quando essa perseguição ocorre dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente corporativo, a gente tem o assédio moral no ambiente de trabalho. Certo. Quais são os tipos de assédio no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho a gente pode definir basicamente em 3 tipos o assédio moral. O ascendente, que quando uma pessoa de grau hierárquico inferior pratica o assédio contra o seu superior. Poxa vida, pode? Como, né? Sim, pode. Um exemplo bem claro, uma pessoa já passou por todos os níveis na empresa, né? No nível ali, antes de chegar a uma gerência, e ele é a bola da vez, vamos assim dizer. É o próximo a ocupar o cargo de gerente. Mas para ele ocupar o cargo de gerente, o gerente que lá está hoje tem que sair da empresa, tem que pedir demissão. Não tem outra vaga, a única vaga é aquela. Então, essa pessoa começa a praticar alguns atos, começa a perseguir ou a fazer conchavos com outros colegas seus de trabalho para ir minando a resistência desse seu superior lá dentro. Vamos deixar ele isolado, não vamos conversar com ele. Quando ele vier conversar conosco, a gente dá aquela risadinha de lado para deixá-lo sem graça. Então, esse é o tipo de assédio da pessoa que tem um grau hierárquico inferior para com seu superior. Um outro tipo de assédio que a gente pode definir que é o assédio descendente, quando uma pessoa de grau hierárquico superior pratica a perseguição ou assédio contra o inferior. Eu tive um caso prático em que um gerente queria contratar um amigo seu para trabalhar na empresa onde ele trabalhava, mas não tinha vaga.
Ele então pediu para a matriz que ficava em São Paulo, que fica em São Paulo, é uma empresa grande, para que fosse demitida uma pessoa que estava no quadro de empregados daquela empresa. A matriz disse, ó, não tenho motivo para demiti-la, não há motivos. Eu vou ter um gasto com a rescisão, não preciso ter esse gasto agora, não vamos demiti-la. O que esse gerente começou a fazer? Começou a praticar o assédio contra o seu subordinado. De que forma? Não permitia que ela fosse à copa tomar água quando tinham outras pessoas lá. Você só vai tomar água quando você estiver sozinha. Não permitia a conversa dela com seus colegas de trabalho. Ou seja, começou a praticar o assédio com o intuito de minar a resistência dessa pessoa no ambiente de trabalho para que ela então pedisse demissão e ele pudesse contratar o seu colega, né? E um outro tipo, o terceiro tipo de assédio é o vertical. Ou seja, quando pessoas pares do mesmo grau hierárquico praticam assédio umas contra as outras. Essa, mais comumente, a gente vê, principalmente por discriminação de cor, opção sexual, né? Já até vi alguns casos de comentários onde chegou uma pessoa para trabalhar nova na empresa que é muito bonita, os demais colegas começam a isolar essa pessoa de forma reiterada porque começam a ter uma certa inveja. Então, esse é o tipo de assédio entre pares. Então, seriam esses três os tipos de assédio: o descendente, o ascendente e o vertical. Qual que é o mais comum? O mais comum é o descendente, da pessoa que detém um grau hierárquico maior contra o seu subordinado. Qual é o nível de responsabilidade da empresa em si, enquanto seus funcionários? Poderia o reclamante, num primeiro momento, entrar contra a empresa diretamente? Na verdade, o empregado ele vai sempre buscar justamente contra a empresa mesmo. Porque o empregador ele tem o dever de zelar pela rigidez física e mental dos seus empregados. O empregado entra em perfeitas condições no ambiente de trabalho, o empregador tem que devolvê-lo à sociedade dessa mesma forma. Então, todos os atos praticados dentro do ambiente de trabalho são de responsabilidade do empregador. É ele quem vai ter o dever de reparar o seu empregado, mesmo que essa ação tenha sido indireta. Aí, se ficar caracterizado qual foi o funcionário que de repente ainda é um funcionário da empresa, cabe uma ação de regresso da empresa contra esse funcionário? Excelente questão. Sim, o empregado que for o causador do assédio e, consequentemente, causar um prejuízo ao seu empregador, ele pode vir a responder pelos esses danos que ele causou. Ou seja, ele praticou um ato ilegal que causou prejuízo ao seu empregador. E a própria CLT fala que o empregador poderá reter dos salários dos empregados os danos causados se for praticado com dolo por ato legal sem anuência do empregado. Então, o empregado, partindo dessa premissa, o empregador pode sim vir a buscar a reparação contra o empregado assediador. Qual é a especializada que a empresa tem que entrar contra o funcionário num caso desse? Na Justiça do Trabalho. Na própria Justiça do Trabalho. Porque é um dano que o empregador sofreu, mas que decorre da relação de emprego. Então, com o elastecimento da competência da Justiça do Trabalho, a Justiça, essa especializada vai ser também a competente para julgar essa ação. E como que a empresa pode proceder? Por exemplo, ela detectou esse problema, ela demite o funcionário e pode reter o valor da rescisão fazendo depósito nessa ação de regresso, ou ela tem que primeiro caracterizar o crédito dela para posteriormente ela segura esse funcionário na empresa para ter um saldo, para ter um... Primeira coisa, para ela ter o direito do regresso ou o direito de reaver qualquer quantia que ela tem que primeiro ter sido condenada, né? Ela tem que primeiro ter reparado esse dano, ela tem que ter desembolsado o valor. Né? Então, se ela detectou de imediato e vai demitir o assediador, ela não tem legitimidade ainda para fazer qualquer retenção, porque ela tem uma expectativa de que esse assediado possa eventualmente ingressar em juízo. Mas o assediado pode não querer essa reparação, ele pode querer um simples pedido de desculpas. Né? Inclusive, a gente tem visto muito que várias ações desse contexto poderiam ter sido resolvido com uma conversa um pouco melhor no momento de uma rescisão. Então, sim, ele deve primeiro ter reparado o empregado para depois ter o direito do regresso ou de qualquer retenção.
Então ele teria que ter uma indenização, uma sentença com trânsito em julgado, ou um pagamento efetivado a esse título. Exatamente. Isso lhe gera o crédito. Isso lhe gera o crédito. A partir do momento que ele tem esse crédito constituído desta forma, ele ainda tem que entrar com a ação de regresso. Ele vai ter que entrar com a ação de regresso. Ele pode, é essa a pergunta, ele pode, na demissão, as verbas rescisórias depositar em juízo consignado nessa ação? As verbas rescisórias ele pode reter no máximo o valor correspondente a um salário do empregado. Então ele não vai poder reter todas as verbas rescisórias, ele vai ter que fazer o pagamento das rescisórias normalmente, reter o máximo que a lei lhe permite e cobrar a diferença na ação de regresso. Então ele pode reter parte pelo menos. Parte pelo menos. Qual que é a diferença entre assédio moral e assédio sexual? O assédio moral, como nós já vimos aqui, ele pode partir tanto de uma pessoa de grau hierárquico inferior, superior e até do colateral. O assédio sexual, não. A definição legal, em que pese temos alguns doutrinadores que entendem que o assédio sexual possa ser praticado também por pares e até por uma pessoa de grau hierárquico inferior, né? A Volha é uma das doutrinadoras que defende essa ideia. O texto de lei, o Código Penal, diz que o assédio sexual ele é praticado por quem detém um grau hierárquico dentro da empresa e um nível mais elevado para com seu subordinado. O assédio moral, ele vem de atos reiterados. O assédio sexual, ele não precisa ser tão reiterado, né? Um ato de uma cantada, alguma coisa assim, já pode configurar o assédio sexual. O assédio moral pode ocorrer em vários ambientes, não só no ambiente de trabalho. O sexual, ele é oriundo da relação de trabalho, da relação de emprego. Qual que é o impacto do assédio nas pessoas? Nós falamos no primeiro bloco sobre a banalização do instituto, né? Assédio moral, assédio sexual. Há sim um exagero nos pedidos desse tipo de ação, mas o assédio sexual, aquele praticado no dia a dia, ele causa um estrago, se a gente pode usar essa palavra, muito grande no ser humano. Nós temos estudos que demonstram que pessoas ficam extremamente deprimidas. Ou seja, o principal problema, saúde. A saúde fica extremamente abalada. Temos pesquisas que mostram que pais de família se pensaram inclusive em se matar de vergonha em razão do assédio que sofreu no ambiente de trabalho. Então, para a pessoa, o impacto muito grande é a saúde extremamente abalada. E para a empresa, qual que é o impacto do assédio na empresa em si? A empresa o empregador, a gente até debate muito isso no escritório com alguns clientes, o empregador ele tem que ter isso em mente, ele não pode falar, partir da premissa de que tudo está banalizado e na minha empresa isso não acontece, ele tem que ficar de vigília permanente com relação a essa questão. Por quê? Um ambiente de trabalho mal gerido e que comece a acontecer o assédio, o primeiro impacto que ele vai ter, a falta do trabalho, a falta ao trabalho por parte de seus empregados. Ele vai começar a ter vários atestados médicos, ele vai ter um outro impacto muito grande, que é a queda da produção desse trabalhador, a insatisfação com o ambiente, falta de confiança nos líderes. O líder, quando uma empresa dá a alguém o cargo de líder, é porque a empresa vê naquela pessoa que ele pode fazer com que seus liderados atinjam um objetivo que ele entenda o melhor para a empresa. Se é um ambiente carregado em razão de assédio moral, os liderados não vão ter confiança nos seus líderes, não vão seguir, ou seja, prejuízo financeiro no primeiro momento com relação à queda na produção. Além disso, o prejuízo em razão de eventuais reclamações trabalhistas. Por quê? Ou através de condenações, ou contratação de advogados. Então, o problema para a empresa é o financeiro. Então, é uma questão de gestão. Uma empresa bem gerida, ela evita queda de produção e, óbvio, toda má gestão, ela gera financeiramente, no final é o abalo financeiro. O prejuízo financeiro, exatamente. As relações de trabalho vêm mudando, vêm sofrendo muitas alterações ao longo dos tempos, né? A primeira grande mudança com a Revolução Industrial, quando a gente deixou de ter o senhor de engenho, passou a ter o empregador, deixou de ter o capataz para ter o gerente, né?
E, de lá para cá, as revoluções vêm aumentando no nível... Hoje nós não temos mais a mão de obra, né? Ninguém contrata mais a mão de obra de ninguém. Você contrata a capacidade daquela pessoa, o conhecimento daquela pessoa. Hoje nós estamos aí na geração do conhecimento. Conflitos muito grandes, conflitos internos da própria pessoa, entre a busca por um novo emprego e a melhor qualificação dentro da empresa onde estou hoje. Então, tudo isso gera conflito. Se esses conflitos não forem bem gerenciados, bem geridos pelo empregador, certamente vai gerar, você vai ter um ambiente propício ali para o assédio, consequentemente, tendo o assédio, queda na produção, queda na qualidade do trabalho de seus empregados. Doutora Alencar, gostaria de agradecer a presença, os esclarecimentos, espero que atenda às expectativas, estamos aí. Eu é que agradeço o convite, fiquei muito contente em poder participar do programa. Espero também ter contribuído muito para todos que nos tenham assistido. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.